O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta manhã uma pesquisa presidencial com a perspectiva dos eleitores de Minas Gerais. Por lá, o presidente Lula lidera as intenções de voto. Vamos conferir. Lula aparece à frente com 39%, seguido de Flávio Bolsonaro com 34%. Romeu Zema soma 9%, já Renan Santos tem 5%. Na sequência, temos Pablo Marçal com 4%, Ronaldo Caiado e Augusto Cury têm 2% das intenções de voto cada um. Os outros são 1%. 2% votariam em branco ou nulo. 2% não sabem ou não responderam. Os candidatos Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa, Hertz Dias, Clariana Barão e Wilson Grassi, somados, atingiram 1%. Já em um eventual segundo turno entre o Lula e Flávio, o presidente mantém a liderança. Lula aparece à frente com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 44%. Votos brancos e nulos são 6%. Outros 4% não sabem ou não responderam. Vamos agora ao primeiro turno da disputa ao governo de Minas Gerais. Cleitinho Azevedo lidera as intenções de voto com 33%. Patrus Ananias vem na sequência com 15%. Alexandre Calil tem 13% dos votos e Matheus Simões tem 11%. Gabriel Azevedo, 7%. Flávio Roscoe tem 5% dos votos. Ben Mendes aparece com 3%. Indira Xavier tem 1%. Outros são 1% também. Votos brancos e nulos, 5%. 6% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno entre Cleitinho e Patrus, o senador lidera o cenário. Cleitinho Azevedo aparece com 45% das intenções de votos e Patrus Ananias com 40%. Brancos e nulos são 9%. 6% não sabem ou não responderam. Vejamos agora os números da disputa ao Senado Federal pelo estado de Minas. Os números consolidam votos do primeiro e segundo turno. Marília Campos aparece com 24%. Carlos Viana e Domingos Sávio aparecem com 13% cada. Marcelo Aro tem 12%. Na sequência, temos Áurea Carolina com 9%, Marco Antônio Superman com 4%, Ana Luísa do MBL e Arcanjo Pimenta com 1% cada. Carlim Moura, Gustavo Galassi, Manuel Carvalho e Marcelo Eringer todos pontuaram 1%. Outros não pontuaram. 8% votariam em branco ou nulo e 11% não sabem ou não responderam. Os candidatos Fidelis Alcântara, Jordano Metalúrgico, Ramon Moreira, Tião Pessoa e Vitória Melo, somados, não atingiram 1% e estão categorizados como outros. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos do próprio Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos agora a conversar aqui com o Matheus. Matheus, a gente tem esses dados que mostram, o presidente Lula à frente, pelo menos 2 pontos em relação a Flávio Bolsonaro. Quando a gente olha, obviamente, o número sem levar em consideração a margem de erro, que obviamente coloca eles em situação de empate. Óbvio que a gente fica com um olhar diferente em relação a essa pesquisa, porque o que acontece em Minas acaba repercutindo, e isso a gente tem visto nas últimas eleições, no cenário nacional. Seria aqui, na sua avaliação, mais um possível indício, se não da dianteira de Lula, mas da disputa intensa até o final? Jairo, tu tirou as palavras da minha boca, aquela velha máxima, desde a redemocratização do país, sempre que um candidato a presidente vence em Minas Gerais, reflete o cenário nacional todo. Portanto, se Lula está na frente em Minas, ele tem mais chance de ganhar as eleições do país. Mas, novamente, o que mostram os números é Lula na frente, mas tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, dentro da margem de erro. Portanto, é difícil falar se de fato é isso que vai sair das urnas, uma vez que a margem de erro existe na estatística e na ciência justamente porque não dá para cravar que aquele de fato é o cenário atual. Minas Gerais, um estado que representa muito bem o país, os estudos todos mostram que essa questão de refletir o que sai nacionalmente é justamente por ser um estado que está no Sudeste, mas tem uma ponta mais próxima do Sul, outra ponta mais próxima da Bahia, do Nordeste e, portanto, consegue representar bem o que é
o Brasil. Em relação ao governo do estado, também o que mostra ali é uma disputa acirrada entre Patrus Ananias e Alexandre Calil para representar a esquerda. Patrus Ananias já chegou ali no fim, na reta final. O candidato prioritário do presidente Lula era Rodrigo Pacheco e ele já está, inclusive, à frente de Alexandre Calil e, portanto, com favoritismo para representar a esquerda no segundo turno. Cleitinho, em primeiro, também desponta com favorito e como nome, o grande nome da direita, digamos assim, mas também tem ali abaixo outros atores da direita que estão trabalhando. Matheus Simões, que era vice de Romeu Zema, Flávio Roscoe, que é o candidato de Flávio Bolsonaro, também tem chance de crescer, uma vez que, como a gente acabou de mostrar, Flávio Bolsonaro está ali colado no presidente Lula no primeiro e no segundo turno, Jairo. Bem, vejamos o que vai ser em Minas. Matheus, muito obrigado. Na verdade, a gente até segue falando a respeito da política em Minas Gerais e a série de entrevistas com os candidatos ao governo mineiro recebeu nesta quarta-feira o candidato do PT, Patrus Ananias. Sobre privatizações, ele disse que voltar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, para o estado seria muito delicado e difícil. Veja. Com relação à Copasa, eu penso que não foi uma coisa boa, mas ela está privatizada, nós não vamos entrar em briga, nós vamos inicialmente exigir que a empresa cumpra as exigências constantes no contrato e essas exigências que eu mencionei, relacionadas com o bem comum, com os direitos trabalhistas, com respeito ao meio ambiente. A Copasa cumpre um papel muito importante em Minas. Então o Estado, é claro, que vai acompanhar esse processo, mas não penso em voltar a Copasa para o Estado, porque seria um processo muito delicado, difícil, a menos que a empresa não cumpra os seus deveres, a menos que ela não garanta o acesso, né, à água, ao saneamento básico das pessoas, das famílias, das comunidades. Se a empresa não cumprir, aí nós vamos considerar, ouvindo também a Assembleia Legislativa, né, ouvindo os poderes constituídos de Minas Gerais, a população, para escolhermos o melhor caminho. Patrus Ananias também disse que não acompanhou a trajetória de Fernando Pimentel, petista que governou o estado de Minas Gerais entre 2015 e 2019. Eu não acompanhei a trajetória do Fernando e não vou aqui avaliar, discutir a sua gestão. Fiquei feliz quando soube que ele foi, né, absolvido de todos os processos que vinha sofrendo, né, tocou meu coração, mas eu não estou aqui como analista político. Eu estou aqui como candidato ao governo de Minas, com a minha história, com os nossos compromissos, com o nosso projeto de governo para Minas Gerais, que é vigoroso, forte. Então, eu estou aqui hoje para conversar com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo sobre os nossos compromissos, sobre o que queremos fazer por Minas Gerais, também sobre a minha história de um político que chegou a essa altura dos acontecimentos sem ter uma denúncia, sem ter um processo judicial, sem ter um processo administrativo. Então, eu que sou o candidato ao governo de Minas. E nós é que vamos bem governar Minas Gerais, como fizemos em toda a nossa trajetória política. Hoje o entrevistado será o candidato Cleitinho Azevedo, do Republicanos. Nos estudos da Itatiaia, que tem 45 minutos de duração e são conduzidas pelo âncora da CNN Brasil, Yuri Pita, ao lado dos analistas Caio Junqueira e Edilene Lopes. As conversas são transmitidas ao vivo às 9h10 da noite, simultaneamente na TV e no YouTube. Lembrando que a escolha dos entrevistados segue o desempenho dos candidatos no índice CNN, agregador de pesquisas desenvolvido em parceria com o IPESP Analítica.